consolo aos infelizes, a voz é o sonoro retrato. Então, uma boa noite a todos. Nos adaptando, né, a estas tecnologias. Então, esta oportunidade que estamos tendo de aprender para que possamos chegar de alguma forma até os nossos irmãos, os nossos amigos, a todas as casas, né? Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola da figueira seca. Este item está no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para quem quiser ler um pouquinho mais sobre a parábola e também do que trata esse capítulo, ele fala sobre a fé que transporta montanhas, ele fala sobre a fé. O poder da fé, a fé religiosa, a condição da fé inabalável, a parábola, então, da figueira seca, a fé, mãe da esperança e da caridade, e a fé divina e a fé humana. Então, hoje a gente vai falar sobre um item destes, né? Quando saiu de Betânia, ele teve fome. E vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos em verdade, que aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Então, estas palavras estão no Evangelho de Marcos, né? E encontramos ele neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo também. Só para a gente ter um contexto, por que Jesus está conversando sobre a figueira? Por que a figueira? A figueira já foi descrita várias vezes em várias tradições culturais, religiosas. O figo era uma fruta muito conhecida nessas civilizações antigas. Ele foi considerado um fruto sagrado. Ela era, na Palestina, uma das árvores de maior valor, e o figo constituía um dos produtos mais importantes. Então, contextualizando, estamos lá em Jerusalém. Jesus está lá falando ao povo hebreu, através de profetas, como um profeta, falavam no Velho Testamento. Então, nós temos que trazer a nossa ideia lá para aquele momento, esquecer um pouco dos nossos conceitos aqui, deste momento, e tentar entender por que Jesus, o que ele quis dizer com tudo que ele falou, o que ele quis ensinar. Aqui eu tive a ajuda da minha filha para fazer a minha árvore. Jesus procura o figo em uma figueira. Não era nem tempo de figo e não era a estação do fruto. Ele encontra apenas folhas verdes nessa árvore. Uma árvore frondosa, bonita, grande. E aí ele amaldiçoa a árvore porque ele não encontra um figo. Quando ele retorna de Jerusalém, amaldiçoando a árvore, ela seca, realmente. Do topo até a raiz. Os profetas falavam no Antigo Testamento de forma simbólica, encenando, para que as pessoas pudessem, então, ser tocadas pelo coração, através de uma mensagem, através de algum sinal material que elas pudessem
pensar. O que Jesus quis ensinar com a figueira seca amaldiçoada, sem figos? O que ele quis dizer? A gente se assusta se a gente abre o evangelho, como Jesus amaldiçoando uma árvore? Que sentido teria não ter um figo e aí matar a árvore? No estudo aprofundado da doutrina espírita, ele fala sobre o evangelho, que é no evangelho, segundo o espiritismo, uma das nossas obras básicas, que estão contidos ensinamentos morais, que nos orienta a nossa conduta durante o dia a dia, a nossa caminhada. Então, é neste livro que nós encontramos a parábola. Em diferentes oportunidades, Jesus utiliza esse recurso de alegorias, de sentido profético, para fazer e transmitir algum ensinamento. É o que faz quando identifica os sinais de transformação que ocorreram na figueira, em razão da mudança climática, com o processo de renovação espiritual que cedo ou tarde alcança o espírito. No estudo aprofundado já está nos dando uma dica, o que Jesus queria falar aos homens desta nossa renovação espiritual. Então a gente vai lá no Evangelho mesmo, na sequência, Kardec trazendo a explicação da parábola, abaixo do item. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam uma propensão para o bem, mas que, em realidade, nada de bom produzem. Dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras são bonitas, agradam aos ouvidos, mas que são superficiais. Kardec foi a essência da mensagem. E ele trouxe, então, essa relação com o julgamento proferido por Jesus em relação à falta de fé das pessoas, através desta parábola, para que a gente pudesse pensar. Peraí, ainda não estou entendendo muito bem. Só viu folhas e amaldiçoou? O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a figueira cheia de folhas assemelha-se aos indivíduos, a todas as pessoas, trazendo ao nosso cotidiano também, mesmo que foi lá na antiguidade, tão atual hoje em dia, né? Indivíduos que recebem oportunidades de se transformar para melhor, conseguem discernir entre o falso e o verdadeiro, são portadores de conhecimento razoável, falam bem, atraem pessoas, multidões, têm várias habilidades, porém, são incapazes de praticar o que recomendam. Ainda moralmente, não estão se esforçando. Tem suas virtudes, sim, porém, gostam de impor a própria opinião. São personalistas e não se animam a considerar outras opiniões por se julgarem donos da verdade. Os que se aproximam deles afastam, decepcionados por não encontrar nem a fé pregada, nem a consistência dos ensinamentos divulgados. Kardec continua falando. Simbolizam todos aqueles que, tendo os meios de ser úteis, de ser o fruto, não o são. Todos os sistemas ocos, não só pessoas, mas doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. Quantas vezes procuramos em muitas doutrinas, observamos várias religiões, observamos as pessoas e os seus comportamentos, as pregações e as suas ações em relação a isso. E o seu cotidiano. Quantas vezes observamos, não só na questão religiosa, mas na sociedade,
as pessoas pregando situações e fazendo outras. Muitas folhas frondosas, árvores bonitas. Essa analogia são árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Por isso que Jesus as condena à esterilidade. Porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, segundo ele, cairão, reduzidas a nada. No Evangelho, ele também fala, nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. Está falando dos trabalhadores. Todos os homens são trabalhadores. Não só médios, todos somos possíveis trabalhadores. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual ao seu irmão. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento. Todos são a fim, existem as possibilidades, a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são os chamados para auxiliar. Então, tentando esmiuçar um pouco mais e trazer de forma simplista, Haroldo Dutra Dias publicou em alguns vídeos das Pérolas do Espiritismo, depois eu mostro para vocês na bibliografia que eu consultei, falando sobre a parábola. É comum os profetas hebraicos antigos expressarem a sua mensagem profundamente espiritual através de uma ensinação simbólica. As práticas religiosas de Jerusalém estavam fadadas. Por quê? Viciadas na sua raiz. Estavam afastadas da essência espiritual pregada pelos profetas. E ele ainda conceituava que toda ação de Jesus, ela carregava um conteúdo muito superior, uma mensagem muito profunda, porém não eram só palavras, as suas ações. A figueira no Velho Testamento, ele era um símbolo de Israel, é um símbolo de ação religiosa. Jesus procurar um figo nessa figueira representa uma prova, um teste, como se Jesus buscasse lá em Jerusalém naquele tempo elementos que aquelas pessoas já tinham condições de oferecer, discernimento que aquelas pessoas já tinham condições de ter. Eles já haviam recebido o investimento de mais de 1000 anos de missionários que vieram ensinar a lei divina naquele local. Então, Jesus, vendo toda aquela situação, era razoável que se esperasse uma compreensão mais profunda, tanto do povo hebreu, dos fariseus, independente. Uma conduta mais condizente com aquilo que eles estavam pregando, falando. Porém, na ação, o fato de não encontrar o fruto, o fato de a vida deles não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, é simbolizado, então, nessa figueira incapaz de dar frutos. Uma figueira que é florida, que apresenta exuberância, mas que não é capaz de dar frutos. Ela apresenta as folhas e, ao secar a figueira, é como se houvesse uma sentença, um juízo, no sentido que a verdadeira religiosidade, a verdadeira espiritualidade é aquela que se mede pelos frutos, pelas nossas ações e não pela exuberância das nossas folhas e das nossas palavras, das nossas aparências. A figueira tinha tudo, tinha todas as condições, porém não tinha frutos. Discursos, por mais geniais que elas sejam. É preferível, então, um pequeno fruto do que muitas folhagens sem nenhum fruto. O que podemos pensar sobre essa parábola e a nossa vida? Sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano? Como estão nossas folhas? Como estão nossas raízes?
Temos frutos? Temos apenas um figo? Será que Jesus encontraria um figo na nossa árvore? No Livro dos Espíritos, temos algumas considerações só para a gente fechar essa reflexão, pensando um pouquinho mais sobre nós. É sobre nós que estamos falando. É individualmente nos melhorando moralmente. É como nos comportamos no nosso íntimo. É sobre a nossa reforma. Não é sobre a reforma do outro, não é sobre a reforma do vizinho, não é sobre a reforma de quem não gostamos, é sobre a nossa. Nessa questão 642 do Livro dos Espíritos, fala que bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar a sua posição futura? É só não fazer o mal que está tudo bem? Já é um bom começo. Porém, a resposta é muito objetiva. Não. Não basta apenas não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite de nossas forças. Porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Basta apenas as folhas? Basta apenas um frutinho sem esforço? Na questão 781 tem uma outra consideração interessante que fala sobre o progresso. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. O progresso vai acontecer. Todos estamos neste caminho, nesta reforma. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. A demora neste progresso depende de nós. A rapidez dele também. E a última questão trazida, 918, fala que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Tão simples falar, né? Tão simples ter folhas. Se interroga a sua consciência sobre os atos realizados. Se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele, enfim. Se fez ao trem tudo aquilo que queria que os outros lhe fizessem. Interessante. Esse exame de consciência. Não se fez o mal, se não violou nenhuma lei, mas se fez todo o bem que podia, que estava a seu alcance. Todo o fruto que poderia vir. E principalmente se ninguém tenha nada a se lamentar. Se você não fez nada a ninguém que você não gostaria que tivesse sido feito para você. Quantas coisas precisamos melhorar, quantas coisas há que se buscar nesse caminho de frutos. Porém, o Espiritismo, ele nos orienta como proceder nestes tempos de transformação que estamos, em que o homem se revela preocupado com as dificuldades da vida material, em detrimento da aquisição de valores espirituais. Apoia-nos na fase de transição, em curso que acontece agora no planeta, concedendo-nos os recursos, sim, necessários, não somente materiais, para que possamos integrar a humanidade regenerada do futuro. Então, está em processo essa transformação do nosso planeta, como já algumas outras vezes já ouvimos aqui nas palestras, nas exposições. Existe esse curso, essa transformação. Temos aí o exemplo da pandemia. O que estamos utilizando? Quais foram os ensinamentos? Aproveitamos para formar frutos? Então, aqui está um pouquinho da bibliografia trabalhada, os vídeos que eu comentei do Haroldo, que são muito legais, o estudo da aprofundado da doutrina e os livros da obra básica, o Evangelho e o Livro dos Espíritos. E aí a gente conversa e deixa a seguinte questão: como está a árvore de cada um? Como está a nossa figueira?
Nossa figueira está bonita? Está viçosa, vigorosa? Tem algum fruto? Então, é com essa frase, com essa reflexão, que encerramos a nossa conversa hoje. E que tenhamos uma semana em potencial de produzir muitos frutos, que possamos pensar nas nossas condutas, nas nossas ações, nos frutos que estamos produzindo ao nosso irmão, às nossas famílias, a tudo que nos cerca. Tenhamos todos uma excelente semana de trabalho, porque é através do trabalho que chega a nossa reforma íntima e a nossa transformação moral realmente. Muito obrigada. O Espírito sopra onde quer, mais sutil que o ar. Sopra ao vento, pensamento, na linguagem articulada, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Por 2, por 10, por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca dizes o poema, a balada, no consolo aos infelizes. A voz é o sonoro retrato que evola dos palatos. Tu escolhe os elementos, elabora sentimentos, alfa e ômega dos atos, alfa e ômega dos atos. Bada, 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 baua, bada, bada, uia. Por 2, por 10, por 100, dá aos outros palavras de bem. O Evangelho é o compêndio do silêncio, do ensino e da paz, e abrindo a boca